Olá! Hoje vamos investigar algo que faz parte da vida de todo mundo. Como nossos comportamentos viram hábitos automáticos. Sabe, aquela curva de aprendizado, aprender a dirigir, amarrar os sapatos, até digitar no teclado. No começo é um esforço consciente, né? Cada passo pensado. Mas, com o tempo, vira automático. Talvez valha a pena pensar nos nossos próprios hábitos e habilidades. Cozinhar, tocar um instrumento, digitar. Em que momento eles realmente cruzaram essa linha para o automático? E qual será o caminho neural que eles seguiram no nosso cérebro? Como que essa mágica acontece dentro do nosso cérebro? Para guiar nossa conversa, temos um artigo de revisão muito interessante que mergulha justamente nisso. O papel do córtex cerebral e de uma área mais profunda, os gânglios da base, na formação de hábitos e na automaticidade. Nossa missão aqui é desvendar essa ciência por trás da transição do esforço para a fluidez, usando exemplos e analogias para tornar tudo mais claro sem perder o rigor. Exatamente. E entender esse processo vai além da curiosidade, sabe? Tem implicações práticas importantes. Com certeza. Desde como otimizar o aprendizado de novas habilidades, até como lidar com hábitos que a gente quer mudar, né? Como aqueles ligados à dependência química, por exemplo. O artigo que a gente vai discutir, de Ashby, Turner e Horvitz, mostra como a visão clássica sobre isso foi bastante, desafiada por novas descobertas. Certo. Vamos começar por aí, então. Qual era essa visão clássica? Como se imaginava que o cérebro automatizava as coisas antigamente? A ideia principal, lá no século XX, era que comportamentos novos e flexíveis, aqueles que exigem nossa atenção, tipo aprender a andar de bicicleta, dependiam do córtex cerebral, a nossa camada mais externa, mais analítica. Aí, conforme a gente pratica, o controle seria transferido para estruturas mais internas, subcorticais, consideradas mais primitivas, automáticas. Ah, tipo um repasse de função? Isso. Basicamente, o córtex entregava a tarefa e ficava livre para outras coisas. Parece lógico. E G é um ótimo exemplo, né? No início, é uma sobrecarga. Embreagem, marcha, espelho, seta, tudo pensado. Anos depois, a pessoa dirige tranquilamente pensando no jantar. Exato. Ouvindo música, o cérebro parece ter delegado. Mas o artigo argumenta que essa transferência não é tão simples assim, correto? Correto. E a mudança de perspectiva é significativa. Uma das grandes descobertas foi que estruturas subcorticais, em especial uma parte dos gânglios da base chamado estriado, lá no centro do cérebro... O estriado? Isso. Elas estão envolvidas desde o começo do aprendizado de muitas habilidades, não só no final, quando já está tudo automático. Vários estudos apontam nessa direção. E olha, vale notar, estudar a automaticidade não é simples. Não se observa isso numa tarde, né? Tem pesquisas com macacos que treinaram tarefas motoras por quase 2 anos. Nossa, 2 anos? Sim, para que cientistas pudessem ver essas mudanças neurais, dá uma dimensão da complexidade. Uau, dá mesmo. Então, vamos focar nesse estriado que parece ser um ator principal desde o início. O artigo diz que ele tem diferentes setores com funções distintas. Como se fossem, departamentos de uma empresa gerenciando o projeto Novo Hábito. É uma ótima analogia, sim. O artigo destaca 2 regiões principais do estriado, baseadas nas suas conexões com o córtex. Tem o estriado associativo, que está ligado a áreas do córtex pré-frontal, planejamento, decisão e áreas sensoriais complexas. E tem o estriado sensório-motor, conectado a áreas corticais que controlam movimentos e processam informações do corpo e do espaço. Tipo, 2 gerentes com especialidades diferentes. E como esses gerentes dividem o trabalho? Quem lidera a fase inicial do aprendizado do hábito? Qual deles entra em cena primeiro? A pesquisa sugere que o estriado associativo é o mais ativo no começo. Pensa nele como gerente de projetos na fase de planejamento e lançamento, sabe? Estudos observando neurônios em macacos aprendendo sequências de botões mostraram que a atividade nessa área era bem mais intensa nas fases iniciais. E com o treino prolongado, essa atividade tende a diminuir. É como se o gerente delegasse mais depois que o projeto engrena, né? Faz todo sentido. E se esse gerente inicial for impedido de trabalhar? Se fizerem uma inativação temporária, por exemplo?
O que acontece? Boa pergunta. Estudos que fizeram exatamente isso mostraram que inativar o estriado associativo atrapalha muito a aprendizagem de novas sequências, mas, curiosamente, não afeta tanto a execução de sequências que já estão bem aprendidas, aquelas já automáticas. Interessante. Ligada ao comportamento dirigido a objetivos, quando a gente age pensando na recompensa, no resultado. Danos nessa área podem fazer o comportamento virar um hábito mais rígido, tipo estímulo, resposta, viu a luz, apertou a alavanca, e menos sensível se a recompensa perde o valor, por exemplo. Entendi. O estriado associativo cuida do aprendizado inicial, focado no objetivo, na recompensa. E o estriado sensório-motor seria o operário especializado que entra em ação quando a tarefa já está dominada e se torna quase um reflexo? Essa é a ideia principal, sim. Nos mesmos estudos com macacos, a maioria dos neurônios que ficavam mais ativos depois de muito treino estava justamente no estriado sensório-motor. E, inversamente, se você inativa essa área, aí sim atrapalha a execução de hábitos já bem aprendidos, mas não impede tanto o aprendizado de novos. Ah, o contrário do associativo. Exato. E danos aqui também evitam que o comportamento se torne aquele hábito rígido, insensível à mudança na recompensa. Isso sugere um papel forte na execução do hábito já consolidado e talvez na transição para ele. Ok, até aqui parece um esquema claro. Associativo aprende, sensório-motor executa. Mas você mencionou que a visão clássica foi desafiada. Imagino que não seja tão simples assim, né? Sempre tem um mas. Exatamente. É aqui que a história começa a ficar mais intrigante. Primeiro tem uma nuance. O padrão de atividade no estriado sensório-motor parece depender um pouco do tipo de tarefa. Em tarefas de sequência de movimentos, a atividade nele tende a aumentar com o treino. Aumentar. Sim. Mas em tarefas de resposta única, tipo apertar uma alavanca só, alguns estudos mostram que a atividade geral, na verdade, diminui, ficando mais focada em poucos neurônios, só que super eficientes. Talvez porque aprender a sequência exija mais coordenação motora fina, mantendo essa área mais engajada por mais tempo. Uma diferença sutil, mas ok, dá para entender. Mas tem desafios maiores a essa ideia do sensório-motor como executor final. Certo, você mencionou algo assim. Sim, e aqui está o ponto crucial que complica bastante o modelo simples. Estudos importantes mostraram resultados que contradizem a ideia de que o estriado sensório-motor é indispensável para executar um hábito bem estabelecido. Como assim contradizem? Por exemplo, cientistas inativaram temporariamente a saída dos gânglios da base, em macacos, que é o canal de comunicação do estriado com o resto do cérebro, né? Se o estriado sensório-motor fosse essencial para executar a sequência motora super treinada deles, isso deveria ter parado tudo. Certo. Certo, total. Mas, na maioria das vezes, não parou. Os macacos continuaram executando a sequência motora automática deles. Espera aí. Isso é surpreendente. Como assim? Se a área supostamente responsável pela execução é desligada, ou pelo menos a comunicação dela é cortada, e o hábito continua firme e forte. Pois é de deixar a gente coçando a cabeça. E não é um achado isolado, não. Estudos com pássaros cantores mostram algo parecido. Se você desconecta a estrutura cerebral deles, que é análoga aos nossos gânglios da base, eles não conseguem aprender novas canções. Ok, isso faz sentido com o papel no aprendizado. Mas eles continuam cantando perfeitamente as canções que já eram automáticas para eles. As que eles já sabiam de cor. Caramba! Isso força a pergunta, né? Se não é só no estriado sensório-motor, onde que o hábito automático realmente mora no cérebro, depois de consolidado? Que quebra-cabeça interessante. Antes de buscar outras moradas, a gente precisa falar de um ingrediente-chave que você mencionou de passagem, a dopamina. Como que o cérebro aprende quais conexões fortalecer para formar o hábito em primeiro lugar? Ela não era essencial? Ah, a famosa dopamina. Sim, ela é absolutamente essencial para a plasticidade sináptica no estriado, ou seja, para a capacidade das conexões entre os neurônios, as sinapses que vêm lá do córtex para o estriado, de mudarem sua força. Essas conexões podem ser fortalecidas num processo chamado LTP ou enfraquecidas, o LTD. E a dopamina atua como um sinal de aprendizado por reforço. Tipo um joinha químico do cérebro para as conexões certas? Essa aqui funcionou? Guarda aí. Exatamente, é uma ótima forma de pensar. Funciona mais ou menos assim.
Quando uma ação leva a uma recompensa inesperada, ou melhor do que o esperado, dá um pico de dopamina no estriado. Essa dopamina extra facilita o LTP, o fortalecimento das conexões que estavam ativas naquele momento, as que levaram à ação correta. E se der errado? Por outro lado, se a ação não traz a recompensa esperada, ou se o resultado é pior, os níveis de dopamina caem, e essa queda favorece o LTD, o enfraquecimento das conexões erradas. Com a repetição, as vias neurais que levam ao sucesso ficam mais fortes, mais eficientes, e as que levam ao erro vão sendo desligadas. Entendido. A dopamina funciona como um professor mesmo, reforçando os acertos e desencorajando os erros nas conexões neurais ali no estriado. E isso leva à automatização, certo? Sim, esse fortalecimento seletivo torna um comportamento mais rápido, mais preciso e tem mais. Acredita-se que os neurônios que ficam fortalecidos podem começar a inibir seus vizinhos menos ativos. Inibir? É um processo chamado inibição lateral. Pensa como numa sala de aula. O aluno mais rápido levanta a mão tão rápido que os outros nem tentam responder. Isso torna a resposta da rede neural muito mais focada e eficiente. Isso explicaria por que, em algumas tarefas, a atividade no estriado se torna mais restrita, mais focada, com o treino. Mas, como a gente está aprendendo aqui, a história nunca é simples. O papel da dopamina também muda com o tempo. Ela continua sendo tão crucial assim, mesmo depois que o hábito está super consolidado, automático. Exato. Aqui temos outra reviravolta importante na história. Existem evidências crescentes de que, embora a dopamina seja crucial para aprender o hábito e talvez para executá-lo no início, o papel dela na expressão do comportamento pode diminuir significativamente à medida que ele se torna profundamente automático. Como assim diminuir? Que tipo de evidência aponta para isso? Um exemplo bem interessante vem de pacientes com Parkinson, que têm, como sabemos, falta de dopamina. Eles podem ter muita dificuldade em iniciar movimentos voluntários, né? Sim, é um sintoma clássico. Mas, às vezes, eles conseguem realizar ações automáticas que são muito familiares para eles, tipo chutar uma bola que rola na direção deles, quase por reflexo, mesmo tendo dificuldade para dar o primeiro passo para andar voluntariamente. Outro exemplo. Em ratos, se você bloqueia os receptores de dopamina, isso atrapalha muito uma resposta que ele acabou de aprender. Faz sentido, ela é necessária para o aprendizado e execução inicial. Mas, se o rato já treinou aquela tarefa exaustivamente por muito, muito tempo, o mesmo bloqueio de dopamina tem um efeito bem menor. O hábito já consolidado parece mais resistente à falta de dopamina. Isso é bem contraintuitivo. Se a dopamina foi a professora que ensinou o hábito, por que ele parece precisar menos dela depois de formado? Como ele continua funcionando? O artigo discute duas hipóteses principais para isso. A primeira, talvez o controle do comportamento com muito treino mude para outras áreas do cérebro que não dependem tanto da dopamina. Quem sabe redes dentro do próprio córtex. Ah, uma mudança de local de controle. Exato. A segunda hipótese, talvez as mesmas redes lá no estriado continuem no comando, mas as sinapses ficaram tão fortes e eficientes com todo aquele treino inicial, guiado pela dopamina, que agora elas não precisam mais daquele empurrãozinho dopaminérgico para disparar a resposta. Elas teriam se tornado meio que autossuficientes. A segunda hipótese, das sinapses super eficientes no estriado, parece explicar por que ainda vemos atividade lá, mesmo em hábitos antigos, né? Sim, explicaria atividade persistente. Mas, como você disse antes, ela não explica aqueles estudos de desconexão, onde cortar a comunicação do estriado não parou o hábito. Precisamente. Aí que está o problema dessa segunda hipótese. Se as sinapses super eficientes no estriado fossem a única resposta, desligá-lo deveria parar o hábito. Como isso nem sempre acontece, a primeira hipótese, a de que o controle pode migrar para outras áreas, ganha força de novo. Exatamente. E isso nos traz de volta ao córtex. Mas a ideia original não era que o córtex saía de cena com a automatização? Que ele delegava tudo? Pois é, a visão moderna, baseada em neuroimagem e outros estudos mais recentes, mostra que o córtex não sai de cena não, mas o papel dele se transforma. A atividade cortical não diminui uniformemente. Algumas áreas, como as pré-frontais ligadas à atenção e esforço, geralmente diminuem a atividade, o que faz sentido, né? O hábito exige menos esforço mental. Certo. Mas outras áreas, especialmente as motoras e pré-motoras em tarefas de habilidade motora, podem, na verdade, aumentar a atividade ou mostrar padrões bem complexos de reorganização. O córtex motor, por exemplo, pode continuar mudando e se adaptando, mesmo após treinos muito, muito longos. Ok, então o córtex continua na jogada, só que de forma diferente.
E existe alguma teoria mais recente que tenta juntar todas essas peças? O estriado, a dopamina, o córtex de um jeito novo que faça mais sentido? Sim, e essa é talvez a ideia mais instigante que o artigo discute. Propõe-se que a função principal dos gânglios da base, incluindo o estriado e seu aprendizado guiado por dopamina, talvez não seja executar o hábito final, mas sim treinar redes dentro do próprio córtex para que elas possam executar o comportamento de forma rápida e eficiente. Os gânglios da base como treinadores do córtex. Como isso funcionaria na prática? A chave, segundo essa teoria, está na velocidade da dopamina. No estriado, a dopamina age rápido, um sinal de acerto ou erro quase imediato, perfeito para o aprendizado por reforço. Já no córtex, a dopamina é liberada e removida muito mais lentamente. Isso não serve bem para esse feedback rápido, tentativa-tentativa. A aprendizagem entre neurônios corticais parece seguir mais a regra Hebbiana clássica. Aquela de neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Essa mesma, sem depender tanto desse sinal de recompensa imediata da dopamina para se fortalecer. Então a teoria sugere o seguinte: o caminho que passa pelos gânglios da base é um pouco mais lento, mas ele aprende rápido qual ação tomar graças à dopamina. Ao ativar a resposta correta, ele garante que os neurônios certos lá no córtex, os sensoriais que perceberam o estímulo e os motores que executaram a ação, disparem juntos. Pela regra Hebbiana, essa coativação fortalece a conexão direta entre eles no córtex. Ah, entendi. É como se os gânglios da base fossem um instrutor da autoescola. No começo, ele dá instruções precisas. Vira aqui, pisa ali, que seria o reforço da dopamina. Essas instruções fazem o aluno, o córtex, executar a manobra correta repetidamente. Com a prática, a conexão direta no cérebro do aluno entre ver a curva sensorial e virar o volante motor se fortalece por si só. Eventualmente, o aluno não precisa mais das instruções do instrutor para fazer a curva automaticamente. O instrutor, os gânglios da base, pode até relaxar um pouco, porque o córtex aprendeu o caminho direto. Exatamente essa metáfora. É uma ótima analogia. Com o tempo, o controle passaria desse caminho mais lento, mais instrutivo, via gânglios da base, para o caminho puramente cortical, que é mais rápido e eficiente. O hábito se tornaria, digamos, corticalizado. Isso explicaria de forma bem elegante por que aqueles hábitos muito automáticos podem parecer independentes do estriado e da dopamina, como naqueles estudos de desconexão ou bloqueio. O córtex, já treinado, teria assumido o controle principal. Essa teoria do treinamento cortical parece amarrar muitas pontas soltas. Faz bastante sentido. Mas ainda tem aquela questão chata da atividade persistente no estriado sensoriomotor em alguns estudos, mesmo de muito treino, né? Se o controle passou para o córtex, por que essa área do estriado continua tão ativa em algumas situações? Esse é o grande nó que a pesquisa ainda precisa desatar. E o artigo destaca isso como uma questão fundamental em aberto. Como que a gente concilia as evidências de um papel duradouro do estriado sensório-motor, talvez ele fique monitorando ou refinando o hábito, com aquelas que sugerem que o hábito pode se tornar independente dele e da dopamina, sendo mediado pelo córtex. Talvez diferentes tipos de hábitos usem mecanismos ligeiramente diferentes, né? Ou talvez haja uma interação contínua entre córtex e estriado que a gente ainda não entende completamente. A complexidade é grande. Uau! Então, nossa jornada hoje nos levou de uma ideia inicial, que parecia simples, de transferência linear, para um cenário muito mais complexo, mais dinâmico. Vimos essa dança entre diferentes partes do estriado, o papel crucial, mas talvez mutável, da dopamina, e essa ideia fascinante do córtex sendo treinado para assumir o controle final do hábito. Mas o quadro completo ainda tem suas interrogações, seus mistérios. Sim, a ciência é essa construção constante, né? Um passo de cada vez. Mas entender esses mecanismos, mesmo que ainda de forma incompleta, é vital. Pensa na dependência química, por exemplo. Comportamentos de busca e uso de drogas frequentemente se tornam hábitos automáticos, extremamente resistentes à mudança, mesmo contra a vontade da pessoa. Verdade, é um problema sério. Compreender as bases neurais desses hábitos compulsivos, qual via está mais forte, qual neurotransmissor é mais crítico e em qual estágio, pode, no futuro, levar a tratamentos mais eficazes. Sejam eles terapias comportamentais, medicamentos ou uma combinação. É um desafio, mas muito importante. Com certeza.
E fica uma reflexão final para quem nos ouve, talvez. O artigo menciona brevemente que existem diferentes maneiras de definir o que é automático. Às vezes o foco é na falta de atenção, mas na ciência cognitiva, e o que é hábito, com foco na Talvez vale a pena pensar nos nossos próprios hábitos mais e a pesquisa habilidades. animal. Cozinhar, Será que essas definições tocar um instrumento, capturam digitar, estágios ou tipos tipos diferentes eles de realmente processos cruzaram neurais essa como linha esses para o que a gente automático explicou aqui? E qual será Ou são o só caminho formas neural diferentes que eles de medir seguiram um no nosso contínuo? cérebro? Fica a pergunta no ar.